acredito que logo logo nós veremos a derrota de Nikola Tesla, ou pelo menos é o que eu tô pensando depois de ter lido esse capítulo 69 do Shumatsu no Valkyrie, onde nós veremos também todos os segredos do Bill e seus poderes revelados para nós. E o primeiro deles é sobre aquele último ataque que ele fez no capítulo passado, que destruiu aquela pequena parte da arena, onde todos, inclusive eu no público, ficaram em dúvida sobre o que aquilo poderia ser. E por isso Galileu Galilei foi lá tentar dar uma de filósofo para explicar do que se tratava aquele misterioso poder do Deus. E ficou dando que aquilo ali seria sobre as leis da física, toda ação tem uma reação. Mas todo o crédito foi dado para Thomas Edison, porque ele não enrolou e foi direto ao ponto de que todos estavam curiosos, de que aquilo ocorreu por causa da vibração. E o lado dos deuses, como sempre, quem tá lá explicando as coisas pro Ares, que é lerdo demais para entender, é o nosso querido Hermes, que foi até demonstrar como é que o poder das vibrações funcionam para serem utilizadas como um grande e poderoso poder. Utilizando a sua própria voz para quebrar aquela taça de vidro e falando que até mesmo terremotos são vibrações que estremecem a terra de tão poderosas. Mas cortando as explicações, nós vemos o Bill atacando como seu primeiro ataque de verdade em batalha no que ele se moveu. Mas o estranho é que ele não tentou atacar com seu bastão como eu imaginava, mas sim com sua mão limpa, nada usando com ela. E ele foi lá e fez um movimento de corte, e mesmo errando com toda certeza, ele conseguiu fazer uma marca naquela armadura, porque as vibrações que estavam na mão dele eram tão fortes e poderosas que se tornava uma espada extremamente afiada em suas mãos. E sim, gente, eu errei na hora de trazer os spoilers aqui pra vocês, porque o Bill até agora não tem nenhum tipo de arma. Somente o seu enorme poder de criar vibrações como a destruição em massa. E esse poder de produzi-las era chamado de o voo do diabo. E era tão poderoso que somente com um toque ele poderia destruir todo o corpo que Ares tanto gosta em vários pedacinhos, como se fosse um bonequinho de porcelana. E às vezes eu até me pergunto se o Ares realmente é um deus da guerra, para ser assim tão fraco e frágil. Mas pelo menos ele é um ótimo alívio cômico pro Shumatsu, até melhor do que Zeus e Gol nos seus próprios momentos. Mas o Adamas menciona que o Bill estava tão irritado por causa que o Hades ele era como um pilar na sua vida solitária, e na hora que perdeu, meio que criou um ódio por todos os humanos. E eu não sei se vocês notaram nessa cena aqui, mas o Zeus, além de ter ficado mais bombado, eles corrigiram os erros de desenho do Adamas no que ele regenerava o seu braço, mostrando que realmente foi decapitado sem ter mais volta, a não ser que o próprio Bill o conserte. E o Tesla notou, depois daquele ataque poderoso, de que se ele fosse acertado pelo menos por um golpe direto do Bill, seria completamente partido em dois ao meio, bem no centro da arena. Mas ele fala cada detalhe disso como se fosse a melhor coisa do mundo, um sorriso no rosto e uma felicidade enorme, como se fosse parte de algum tipo de brincadeira de pesquisas que ele tinha. Mas mesmo assim, ainda com aquele poder assustador que o seu inimigo possuía, ele não podia ficar parado, pode? É a hora da ciência da humanidade contra-atacar, avançando de uma só vez, enquanto acumulava a enorme energia em que a Valquíria dentro dele estava produzindo naquela armadura para golpear o deus com o seu punho, e que quebrava facilmente qualquer parte daquela arena quando Bill desviava daqueles golpes. Ele meio que percebeu que aquilo ali poderia acabar dando um grave dano e estrago no seu próprio corpo. E o Tesla foi só seguindo Bill para onde quer que ele fosse, encurralando Deus, mas ele estava tranquilo, desviando, bloqueando aqueles golpes sem ter problema, o que fez todo mundo perceber que se o Tesla não acertasse nenhum tipo de golpe, aquilo ali acabaria sendo inútil, ou como ele mesmo descreve, um brinquedinho que solta raios.
O que mais precisava agora era de um plano para poder acertar o Bill de frente. Ao invés de acertar o Deus como ele sempre estava fazendo, acumulando energia em um braço, ele fez um golpe comum e liberou energia na outra parte de sua mão atrás dele para conseguir impulso, como se fosse um jato, para ficar mais rápido e alcançar a velocidade do Bill, para que ele não fosse capaz de desviar do ataque e nem tivesse tempo para pensar em algo disso. Aquilo ali era o punho-pulso jato de plasma, uma versão evoluída do punho-pulso de plasma bem na cara dele. E foi essa colisão que causou uma explosão enorme no meio de todo mundo, que assustou quem estava assistindo, até que a poeira se abaixou de uma só vez. E ficaram surpresos, porque o Bill estava sem nenhum arranhãozinho no seu corpo, porque antes de ser atingido, ele criou uma barreira de proteção como um escudo feito das suas próprias vibrações. E mesmo com toda a completa desvantagem que o Tesla estava, e obviamente tá na cara que se continuar desse jeito, ele vai perder, ele ficou curioso e todo feliz sobre como é que aquela magia estava funcionando, porque mesmo a vibração sendo um fato da ciência, o Bill produzir isso é um fato de magia. O Tesla então não estava 100% certo, mas essa atitude dele me lembra o Rei Mago de Black Clover, por causa que ambos os dois têm uma curiosidade enorme para coisas novas. O Julius com a magia e ele com coisas novas em geral, que ele pode desvendar com a sua tão amada ciência e leis da física. E como deu para notar que o Bill não parece ter tanta paciência assim com Tesla, ele achou que aquilo ali já era o limite dele, era o máximo que a sua grande ciência poderia alcançar e acabar com tudo de uma só vez da forma que ele queria, com um Sorate anjo caído, como se fosse um golpe super forte que ele usa com seu cajado, que pelo que eu vi é só para isso que serve mesmo, um cajado para fazer ele parecer algum tipo de mago ou acumular a sua energia em algum lugar sem ser o seu corpo. E na hora que o Nikola percebeu aquele ataque enorme vindo na sua direção, preparou seus punhos-pulso de plasma gêmeos, concentrando em ambos os dois braços, para pensar que fosse o suficiente para aguentar todas aquelas vibrações que iam cair no seu rosto. Porém, quando ele menos esperava, aquela vantagem que ele imaginou desapareceu, porque o Bill aumentou todas as vibrações que estavam naquele cajado para irem ainda mais pesados em cima da cabeça do Tesla, que não aguentou, obviamente, nem um pouquinho daquele impacto. Era como se fosse um enorme e grande sol sendo arremessado bem no meio da cara dele, caindo na arena sem ter mais nada o que fazer. E quando tudo aquilo havia acabado, todos presenciaram o vão que ficou lá no meio da arena e o Tesla caído. Seu braço direito já foi praticamente destroçado e esmagado ali dentro. A sua armadura nem estava funcionando direito mais, como se tivesse quebrado, e o seu rosto já sangrando com uma ferida em sua cabeça. É meio óbvio que não vai ter tantas opções assim para o Tesla conseguir se safar dessa perda. E essa cena final pra mim é uma das minhas favoritas, porque o Bill ficou diante dele com aquela cara de imponência, expressão de superioridade diante do Tesla, dizendo que assim como ele esperava, ele também não era capaz de matá-lo, do mesmo jeito que os monstros que ele mesmo criou não eram capazes de fazer isso. Mas agora eu quero que vocês me digam de qualquer forma, tanto nos comentários ou se quiserem em nosso Discord, como é que o Tesla vai poder lutar agora, sem ter uma Volund funcional para usar, com seus grandes raios e energia ultrassônica? Porque eu tô achando que é quase impossível desse fato acontecer. Mas se tiverem alguma ideia, vou estar aberta a sugestões. Mas vamos esperar até o próximo capítulo, em que estaremos aqui com vocês. Até a próxima!